Olá, gente, aqui é o Maestro João Evangelista, mais uma vez aqui estamos para dar prosseguimento às nossas conversas sobre regência. Antes de entrar no assunto de hoje, que é fermata, eu queria apenas ressaltar o seguinte. Na aula passada nós tratamos um pouquinho sobre entrada e corte, e entrada, especificamente, entrada é um assunto que deve ser correlacionado com o que a gente estudou anteriormente, aquelas marcações dos gestos ativo, passivo e subtrativo. Fazendo essas correlações, a gente vai ter todas as possibilidades como devemos fazer os gestos preparatórios para as entradas no momento tético, entrada em compasso acéfalo e assim por diante, ok? Então tem que fazer essas correlações. Acabamos não fazendo aqui, até pelo tempo curto e escasso que nós temos, ok? Mas vocês são inteligentes e poderão facilmente fazer isso. Muito bem, o assunto de hoje é fermata. Fermata, na vida do regente, aparece em quase todas as músicas, em quase toda a obra. Então nós precisamos de ter alguma atenção também para estudar fermata. Pois bem, começando pela nomenclatura. O símbolo que nós chamamos de fermata, na verdade chama-se coroa. O nome genérico dele é coroa. Este símbolo é coroa. Quando este símbolo vem sobre ou sob a cabeça de figuras, nós chamamos de, ou das notas musicais, nós chamamos de fermata. Quando esta coroa vem sobre figuras de silêncio, que são as pausas, nós chamamos de suspensão. A gente conhece, a maioria das pessoas, a maioria dos músicos, conhece esses dois termos, fermata e suspensão. Fermata é quando ocorre em notas musicais e suspensão em pausa, mas o nome genérico do símbolo é coroa. E quando se aplica às notas musicais chamamos de fermata, e quando se aplica às pausas nós chamamos de suspensão, ok? Muito bem. Qual o efeito da coroa? É prolongar indeterminadamente o valor ou do silêncio ou o valor do som. Prolongar indefinidamente. Só que esse indefinidamente tem que ser pelo menos o dobro do valor ou do som ou o dobro do valor do silêncio. Senão a fermata perde o seu valor, perde a sua essência, a coroa perde a sua essência. Eu vejo e ouço muitas execuções de fermata que não chegam a dar o dobro do valor, seja do som, seja do silêncio. E isso faz com que a música tenha um caráter como se tivéssemos uma outra fórmula de compasso dentro daquela canção. Então é bom que o regente dê muita ênfase quando aparecer uma coroa, porque a intenção do regente, do compositor, foi justamente fazer com que aquele momento fosse mais enfático em relação aos demais. Muito bem, vamos tratar então primeiramente sobre a fermata. Fermata. Quando nós temos uma fermata, nós devemos prolongar o som. Como a gente faz, nós regentes, como a gente deve fazer para prolongar o som através do gestual? Muito bem, a gente está regendo. Eu já falei que quase todos os exemplos eu estou utilizando a fórmula em 4, mas isso se transfere a quaisquer outras fórmulas de compasso, ok? Eu já falei também porque eu utilizo o 4, porque do 4 a gente retira todas as outras fórmulas de compasso, todas as outras marcações. Muito bem. Se a gente tem uma fermata nesse andamento, no primeiro tempo, a gente marca a fermata, faz o corte e continua. Então, fermata tem a preparação da entrada, que nós estudamos no último encontro, e tem o corte, também assunto do último encontro. Então, fermata, além da sustentação em si, que é o âmago, o cerne da questão, nós temos a preparação desse prolongamento e temos o corte dele. Então, o assunto que a gente viu na aula passada se aplica completamente aqui. Então, nós vamos ter que sempre utilizar os assuntos que a gente está vendo e estudando, ok? Não gosto de fazer a fermata, preparação e ficar com um gesto estático.
Não gosto de gesto estático para fermata ou para coroa, porque a música ocorre no decorrer do tempo. Mesmo com notas sustentadas, mesmo com som, com silêncio prolongado, alguma coisa está acontecendo aí no decorrer do tempo. Então essa coisa tem que ser valorizada. E nós regentes não podemos ficar estáticos. Está acontecendo alguma coisa, a música está acontecendo, mas nós estamos fora de sintonia com a música. Então eu gosto sempre de fazer um leve gesto ascendente, pelo menos com uma das mãos, e a outra ficar com movimento estático. Porque se a gente fizer assim, alguns músicos, alguns instrumentistas ou cantores podem entender que sejam crescendo, e não é a intenção. Então uma das mãos pode prolongar, pode fazer um movimento ascendente de leve, e a outra movimento estático, ou ainda movimento contrário. Ok? Muito bem. Temos a preparação da fermata e temos o corte. Vamos falar rapidamente sobre a preparação da fermata. A fermata necessita de uma preparação? Sim. O regente não pode chegar simplesmente e fazer fermata aqui. Muito embora isso já esteja escrito nas respectivas partes, mas a ênfase tem que ser dada pelo regente. Então, se o regente vem, ok? Muito bem. Vejo também alguns regentes, conheço alguns regentes que fazem essa preparação da fermata sempre de uma mesma maneira, sempre fazendo um leve retardando antes da fermata. Então nós estamos andando tchan, 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 a fermata é no primeiro tempo. No próximo primeiro tempo ele faz então sempre, seja qualquer música, seja música com andamento rápido, seja música com andamento lento, seja música gospel, seja música erudita, seja jazz, qualquer tipo de música que tenha fermata, alguns regentes executam sempre da mesma maneira, um leve retardando antes. Interpretação, isso depende muito da interpretação do regente, mas essa interpretação não pode ser sempre a mesma para toda e qualquer música que seja executada. Cada música tem um quê especial. Em algumas músicas será necessário esse tipo de interpretação, em outras não. Em outras esse tipo de execução vai contrastar diretamente, vai chocar com a obra como um todo. Vai ser alguma coisa fora de sintonia. Então muito cuidado, muita atenção nessa questão de interpretação da antecipação da fermata, na preparação da fermata, ok? Os corte da fermata. Preciso cortar a fermata? Mais uma vez, depende muito da visão que o regente tem e do local onde a fermata está posta. Veja bem, se nós temos uma fermata no término de uma frase que seja no terceiro tempo, estamos falando de um compasso de 4 tempos. Se nós temos uma fermata que é término de frase e seja no terceiro tempo, então o quarto tempo vai ser lá na cruze para uma nova frase. Então nós temos 1, 2, 3, sustentando, corte, anacruze para o próximo compasso. Agora, se nós temos uma fermata ainda no terceiro tempo, mas que seja o término da música, nós teremos 1, 2, 3 e corte, e nada mais. Agora, se nós temos ainda uma fermata no terceiro tempo, que não seja término de frase, que seja apenas um momento de maior destaque da música, então nós teremos 1, 2, 3, tan, tim, e continua. Não haverá especificamente um corte. O corte soará natural, porque a partir da fermata o regente já faz a preparação e ataca o quarto tempo. Ok? Isso é possível e ocorre em muitas obras. Então temos que ter atenção e saber por que a fermata está colocada naquele ponto. Se vai ter uma continuidade de frase, se a frase termina ali, nós vamos ter tipo de gestos diferentes. Ok? Muito bem, falando então sobre a coroa quando ocorre nas pausas, nos momentos de silêncio. Os silêncios
os momentos de pausa nas obras, particularmente não gosto de reger, gosto de fazer um gesto muito sutil, ok? Muito sutil. Não que os silêncios não sejam importantes, mas temos que fazer a diferenciação entre o que é som e o que é silêncio. Isso tem que estar visualmente muito claro para quem for executar a obra. E a gente tem que passar com muito mais clareza isso. Então, se a gente tem dois tempos de figuras de som, um de silêncio e uma outra figura de som, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Se a coroa está sobre a pausa, sobre o silêncio, nós vamos ter então o que chamamos de suspensão. Então vai ser 1, 2, 4, 1, 2, ok? A ideia de preparação e retomada do Anacruze vai ter a mesma formatação do que a fermata. Porém, não teremos na suspensão o momento de corte. Não teremos. Vai ser 1, 2, suspensão, preparação e Anacruze. Ok? Nós não vamos ter corte do som, ou melhor, corte do silêncio. Não vamos fazer isso, ok? Nós cortamos apenas as atividades auditivas, em tese, certo? Muito bem, falamos então rapidamente sobre coroa, que se divide em fermata para o som e suspensão para as pausas. As dúvidas, vocês já sabem, podem ser mandadas para o e-mail maestrojoaoevangelista@yahoo.com.br. Sempre à disposição. Fique em paz.